Posso abrir de novo o programa, Geleia? Som, teste, som. Estamos no ar, estamos ao vivo, Geleinha. Muito bem, Geleia me deu um microfone novo aqui para o programa Francamente de hoje. Isso demonstra só o sucesso absoluto desse programa, que hoje conta com o quê? 5 microfones. Não é mesmo? Muito bom. Gente, hoje a gente vai fazer uma mesa aqui de bate-papo. Os 3 já vieram no programa, o João já veio aqui no programa falar sobre envelhecimento, a Lívia já veio já com uns 3 temas diferentes, né, Lívia? Já tá vindo. E também temos aqui, eu nem vou falar porque ela veio a semana passada, a semana retrasada, semana que vem veio de novo, a inédita aqui nesse programa, Laura Estopa. Contrata lá. Contrata sócia do programa, já tá aqui já ganhando todo o faturamento desse programa, que são muitos milhares de reais, não é mesmo? Gente, hoje eu recebi aqui de presente o livro. Quando o João veio aqui, ele falou que seria lançado um livro, né, que ele ia ser o coordenador aí de uma conversa. Eu falei, quando lançar, vem aqui, que a gente quer falar sobre isso, que é um novo olhar sobre o envelhecimento, né, sobre, estamos vivendo mais, pelo menos uma parte da população aí nas estatísticas está vivendo mais, e a gente tem que discutir esse envelhecimento, né, como ele tem acontecido, né, existe aí agora um real, né, um novo olhar sobre isso, porque tem mercado de trabalho, tem questões voltadas à previdência, à sexualidade, à saúde, né, à ocupação da cidade, enfim. Eu nem preciso perguntar como que surgiu essa ideia de fazer esse livro. Surgiu com necessidade, com essa naturalidade, né? A ideia, o embrião foi na conferência que a gente teve aqui na cidade, a conferência municipal, que nessa conferência são divididos alguns grupos de estudos. E quando terminou a conferência, a gente continuou conversando sobre o que ali tinha sido discutido, principalmente políticas públicas, né? Sim. E aí a gente falou, que bacana, que seria muito interessante que nós fosse além, né? Vamos fazer algo mais sólido. E aí a gente começou a se encontrar, né? Todo mês a gente se encontrava. A gente teve apoio de algumas instituições aqui de Jundiaí. A primeira reunião foi na Ciesp. A segunda reunião, vocês me refresquem, na faculdade de medicina. A terceira na prefeitura. E a quarta foi na Câmara Municipal. Então a gente tentou realmente ocupar esses espaços para ter mais visibilidade, né, do grupo, e também tentar levar para os participantes, para os autores, para quem estava participando do grupo, mostrar que essas instituições estão abertas para esse tipo de debate. E então foi assim que surgiu a ideia. E aí os autores é um grupo de diversos profissionais, né? Então tem um profissional de todas as áreas, multidisciplinar, e uma coisa importante que a gente preservou foi a intergeneracionalidade. Teve que ser intergeracional. Intergeracional, isso. Para trazer realmente essa via de mão dupla, né? E aí surgiu então esse livrinho, tá, né? E acho que seria interessante a gente conversar um pouco, né, sobre esses temas. São 15 autores, 15 autores. 15 capítulos aqui, e eu tô vendo que assim, os assuntos em cima são bem amplos, né? A gente tem aqui negligência e abandono, a gente tem também o texto da Laura, né? Falando dos desafios da sexualidade no envelhecimento, porque são assuntos que no dia a dia a gente não conversa, né? E principalmente nós, jovens, né? Não tem um olhar sobre isso, né? Não enxerga lá na frente. Não enxerga lá na frente. Aí, nas reuniões a gente pensou assim, como que a gente vai fazer essa primeira edição? Será que a gente vai separar um tema específico, né? A gente tenta trabalhar nesse tema, mas a gente viu que ia ficar um pouco complicado. Então um que já trabalhava com aquilo, já estudava, optou por escolher o tema que tinha mais afinidade, né? Mas é legal, porque ele fica muito transversal a conversa, assim, né? Você consegue dar um panorama aí em várias áreas, né? Do que afunilar, ficar num tema só, né? Por exemplo, quando eu pensei, como que a gente vai introduzir esse assunto, né? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre os textos, eu encontrei o texto mais antigo que a literatura tem, que é um poema mesopotâmico, não sei se esse termo,
mas é mais ou menos 2000 a.C., que conta eu até coloquei na minha introdução porque eu achei muito interessante. Conta a história de um rei que se chamava Gilgamesh. Não se sabe se esse rei existiu ou não, essa é uma lenda. E ele, depois que ele perdeu um amigo dele, segundo essa lenda, ele começou uma busca pela imortalidade. Então assim, eu pensei, nossa, um dos textos mais antigos que a humanidade tem registro já se falava sobre a imortalidade, sobre essa questão do tempo, né, do ser humano, passagem do tempo, finitude, que hoje ela talvez a linguagem que é utilizada é a genética, é a biotecnologia, são os termos científicos que utiliza, mas no fundo, né, assim, na minha leitura, isso é uma narrativa antiga do homem e sua existência. Porque você só pensa na sua existência quando você tem a noção da sua finitude, né? E também a gente tem aí, ao longo da história, esse questionamento de se eternizar, né? Como me eternizo na Terra e como ser importante mesmo depois que eu não estiver aqui, né? Tem vários textos, aqui tem uma introdução, que é do João Iotti, que fez aqui a introdução da obra, que ele cita aí o mito do rei Gilgamesh, né? Tem aqui o textinho. Antes da gente chamar a musiquinha, aonde que encontra esse livro? Foi lançado agora, só para falar para o pessoal de casa. Então, nós fizemos uma primeira triagem, porque o movimento mesmo se bancou para fazer essa publicação, mas ele está disponível em plataforma para fazer download no site da editora. Editora Fontoura. Isso, aí depois eu vou disponibilizar para vocês. Tá, eu coloco no link do vídeo. Isso. Importantíssimo. Gente, vou chamar uma musiquinha aqui. Gélis. Musiquinhas, e já volto aqui com mais francamente, hoje falando sobre os novos olhares sobre a longevidade. Vamos de som. E voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre... O tema é envelhecimento, né? A gente fala envelhecimento, mas a gente tem que usar a palavra mais bonitinha, que é longevidade. Você não envelhece, você vive mais, né? As pessoas têm muito tabu em falar de envelhecimento, né? Existe, né, um mercado, uma indústria aí de cirurgias plásticas, uma indústria cosmética, tudo para que você tente se eternizar enquanto está aqui, né? De você se manter jovem, de você não aparentar, porque sempre foi um tabu, na verdade, a questão do envelhecimento, né? Quanto mais longe, quanto mais idade você tem, mais perto da sua finitude, né? E aí vem todos os questionamentos que cabem, né? O que é a vida, por que estamos aqui? Existe, na conversa de vocês, aí eu sei que tem as pautas das políticas públicas, né? Tem os interesses que são do dia a dia mesmo, mas isso vem à tona, assim, quando vocês escutam pessoas mais velhas falando sobre propósito, algo nesse sentido? Quem fala? Quem fala? João, que estuda um pouco disso. Bom, hoje eu faço parte do Conselho, né, Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, e esse é um tabu, né, porque a própria pessoa idosa, ela tem medo de talvez abordar esse assunto, alguns, né. Então, eu acho que é um tema muito sensível, que ele fica periférico, né, às outras atividades. Por exemplo, a solidão, ela é algo que, a solidão junto com por exemplo, o suicídio, né, até conversei com o pessoal do CVV recentemente, e eu tive conhecimento que alguns idosos se suicidaram aqui em Jundiaí. Sim. Aí eu perguntei mais ou menos o perfil, ela mencionou que os homens, eles praticam assim, um suicídio mais agressivo, né, e as mulheres, elas preferem tomar remédio. Enfim, a gente bateu um papo, até pensamos em fazer alguma coisa nesse sentido. E ela disse que muitos ligam para o CVV para falar sobre essa solidão que ela sente, porque já não tem mais amigos, assim, tem poucos amigos, Então, o envelhecimento traz essa carga que tem que começar a ser incluída no debate social, né? Eu perguntei isso justamente para chegar nesse ponto do suicídio, né? Eu lembro quando nos atendimentos do CVV que eu fiz durante um período, era um tema muito recorrente, assim, pessoas de idade ligando, e o sentimento de solidão e de... Não é da finitude em si, mas não sirvo para mais nada. Não tem mais um propósito. Não
tenho por que estar aqui. Meus filhos estão criados, cada um tem sua vida, meu companheiro ou minha companheira faleceu, meus amigos, enfim, você tem aí um contexto social, né, que as pessoas vão envelhecendo e vão morrendo, enfim. E eu lembro de ser muito recorrente esse assunto da solidão. E eu vi que tem um texto sobre abandono também, que aí a gente já vai para uma outra pauta, mas eu lembro que me sensibilizou muito, assim, esse olhar do envelhecimento, né, das pessoas vivendo mais, tendo 80 anos de idade e se sentirem absolutamente sozinhas. Hoje existe ainda um termo que eles estão utilizando, que é solitude, que é o ato de você estar sozinho, mas não se sentir assim, mal com esse fato de ser estar confortável, estar sozinho. Por isso que é tão importante aqui na nossa cidade, enfim, políticas públicas que fazem a pessoa idosa sair da casa dela, fazer uma dança. Inclusão mesmo, inclusão, em atividades da hoje cidade. aqui em Jundiaí tem projetos de CRIJO itinerante que são nos bairros. Então o idoso mora ali, por exemplo, na Vila Progresso, ele sabe que tem a dança lá no parque. Isso é importante, porque não é só o ato em si do movimento, mas é o convívio social que também se estabelece lá. Porque o convívio social também ele traz uns outros aspectos, principalmente relacionados à saúde, né? As pessoas que estão em atividade, não falo nem atividade física, mas em atividade social, elas são mais saudáveis, né? O envelhecimento ele é menos tenebroso, né, para as pessoas que estão em convívio. O vínculo social, né, ele é muito importante para manter a saúde, para se manter saudável. E está mudando, né, porque os arranjos familiares... Isso. A Lívia escreve sobre isso, a gente estava falando aqui nos bastidores, rapidinho, antes do João me infartar aqui com as minhas perguntas, que ele não estava preparado. Tomei um comprimido. Tomou um comprimido, muito bem. Eu batizei a água aí. A Lívia tem um texto aqui no livro, né? Eu trouxe um pouquinho do tema para falar dos novos arranjos familiares, né? Que ainda é muito heteronormativo, que você encontra na literatura, mas o quanto vem mudando, né? Porque assim, a gente envelhece mais, né? Vive mais, mas continua produtivo. Então, assim, hoje chefes de família ainda são idosos. Então, e você tem depois cuidadores de idosos que são idosos, né? Então, cuidador de idoso de 60 anos cuida de idoso de 80. Então, os arranjos familiares mudaram muito. Dentro desse tema de novos arranjos familiares, vem uma coisa que você citou e aí eu lembrei, que seria a síndrome do ninho vazio. Que é quando, né, o casal, os filhos saem de casa ou para a faculdade, ou casam, e aí é isso, tipo, criei meus filhos, e agora? Aposentei. Quem sou eu agora? Quem sou eu? Né? É uma nova descoberta, né? Porque isso tem que ser conversado. Quem sou eu que não tenho mais mão de obra para oferecer para o mercado? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho ali, as pessoas de 40, 50 enfrentam dificuldade, né? No mercado de trabalho, uma pessoa de 70, de 60, ainda que esteja ali apto a executar determinados serviços, elas não são contratadas, né? Mas fica essa história, né, de você se reencontrar aí com você, né, já na velhice, né? Exato. E às vezes sem tanta mobilidade, às vezes com limitações, essa sensação de você perder sua autonomia, ela também é muito sofrida, né, durante o envelhecimento. Sim, acho que uma das principais causas, né, assim, que afetam o dia a dia, que afeta até a saúde, nessa questão da funcionalidade e da autonomia. De você não conseguir mais tomar uma decisão e o outro tem que tomar. Tipo, eu passei minha vida inteira tomando conta de mim, de outras pessoas, e agora eu não consigo ir sozinho até a farmácia, por exemplo. São duas questões muito da relação com você mesmo e da relação com o outro, né? A autonomia pensando na relação daquela pessoa com ela mesma e do vínculo social na relação com o outro. Então, acho que são dois temas centrais aí da obra que a gente fala de temas atuais, que de alguma forma todos esses temas vão falar um pouco disso. Como, por exemplo, o tema do envelhecimento ativo, né, como manter a autonomia, e ao mesmo tempo o quanto é importante continuar mantendo uma relação com outras pessoas, apesar de a gente saber que tem a solitude, que tem o lado bom também do escolher estar sozinho, né, a solidão já é um outro espectro disso.
Então, são os desafios de cada fase da vida. E nessa fase tem esse desafio de como que eu me mantenho ativo, como que eu me mantenho relacionando com as pessoas. Os meus relacionamentos vão mudar também, vão passar por mudanças com amigos, com filhos que não estão mais, com, enfim, pessoas que faleceram, companheira, com a própria sexualidade que também sofre outras transformações. Então, acho que é o desafio de olhar para essa fase mesmo em todas as suas transformações. E a Laura traz aqui no livro um tema tal qual o da Lívia, que tem um tabu em cima, né? Você vai falar de desafios da sexualidade no envelhecimento. Sim. Quando você fala isso, a primeira coisa que me ocorre, eu vou falar, né? Tipo, o cara envelheceu, agora ela toma um Viagra. A gente sempre pensa na sexualidade do homem. Também. Isso é o que me ocorre. Né? E na sexualidade como simplesmente o ato sexual. A gente já discutiu isso, que sexualidade, o tema é muito maior do que o ato sexual em si, né? Sim. E trazer esse tema é muito importante, né? Trazer o tema sexualidade no envelhecimento também é uma questão de saúde, né? Com certeza, é uma questão de saúde mental e física, né? Saúde como um todo. E fala muito sobre essa questão da autonomia, do vínculo social também. Mas também é uma questão de visibilidade. Porque quando a gente fala de sexualidade, já é um tabu em qualquer fase. Mas quando a gente está falando da sexualidade no envelhecimento, muita gente ignora que isso exista. Não, a pessoa agora está velha para isso, ela não faz mais sexo, ou ela não tem mais sexualidade. Acha que é assexual, né? Assexual. Exatamente, eu estava até conversando com um amigo sobre isso, ele leu o meu capítulo, e ele falou assim, coloca um lembrete lá. Seus avós também transam. Eu falei, não vou colocar, né? Porque vai chocar, mas é mais ou menos isso. Inclusive porque você entregou para os seus avós. Né? Inclusive entreguei um livro para cada um dos meus avós. Vou apetita hoje, vou ler esse capítulo pra você aguarde. E meus avós adoraram. E é isso, porque muita gente não enxerga a pessoa idosa como portadora de desejos e necessidades quanto qualquer outra pessoa de qualquer outra idade. Então, é lógico, sofrem transformações, o corpo muda, os desejos também mudam, mas eles estão lá. Então, porque se tem, né, a vozinha em casa fazendo crochê e o único prazer dessa mulher é receber toda a família e fazer bolo, né? Isso já caiu por terra, né? Essa vozinha aí não existe, né? Não existe. Até existe, né? Mas ela tem outros quereres, né? E lembrar, né, acho que é legal de falar sobre isso, lembrar que assim, a velhice é muito heterogênea, né? Ela é completamente diferente, é uma experiência é um espectro muito amplo assim, de experiências. Não, e tem assim, e tem as diferenças também por região, né, por classe social. Vocês tiveram contato assim com informações, cada um no seu espectro, tiveram contato com isso? Então, agora a gente vou aproveitar esse gancho, a gente já está se organizando para fazer a segunda edição. Calma! Ele falou, eu falei, quê? E aí a gente vai tentar focar mais, aprofundar mais em questões. Esse era fazer os outros recortes, né? Esse é só uma provocação. Assim, isso, é uma provocação. Essa gente aqui no programa, gente, maravilhoso. A gente está falando hoje sobre os novos olhares, sobre a longevidade aqui no Francamente. Gelinha está aqui do meu lado. Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta. E o tema de hoje aqui no programa Francamente são os novos olhares sobre a longevidade. Estou aqui com a Lívia, com o João e com a Laura nos estúdios da Rádio Difusora, falando sobre o tema. Recém lançaram um livro aqui que o João Iotti coordenou, ele que é do Conselho do Idoso. Ele está tenso, tá? Eu tô tenso. O livro está aqui. Essa obra é resultado das reuniões realizadas pelo Grupo de Estudos de Direitos da Pessoa Idosa da cidade de Jundiaí, com alguns convidados. Você teve essa preocupação de trazer pessoas de áreas diversas, né? Inclusive pessoas do poder público para escrever, é isso? Sim, quando a gente começou a se reunir, nós tentamos encontrar pessoas que trabalham com isso no dia a dia, que vivem isso, para trazer não só o conhecimento técnico, acadêmico, mas trazer um olhar da experiência, né? Então nós tivemos autores que é da unidade de gestão aqui da assistência, tivemos pessoas da prefeitura que
se interessaram pelo projeto, falaram, não, vamos escrever, vamos falar sobre isso aqui na cidade. Né? Tive muito assim, apoio também do próprio conselho para incluir isso na pauta. É um trabalho que assim, eu vejo como um começo. Né? Sim. E algumas pessoas falam assim, nossa, mas tanta gente jovem falando sobre isso. Né? E assim, é um pouco estranho, né, para algumas pessoas, mas isso mostra, é mais uma prova que existe um tabu para falar sobre o envelhecimento, que a pessoa, por exemplo, jovem, não estou mais tão jovem assim, mas a pessoa Somos todos jovens. não pode falar sobre isso, não, ou não deve falar sobre isso. Né? Então é um tabu que a gente está quebrando os Ou mesmo que não se interessa pelo tema, né? Porque como a Lívia sempre fala, a gente tem um imediatismo o próprio jovem tem um imediatismo hoje na vida, né? E várias questões para resolver também, né? E várias questões que acha, e próprias da sua fase, que também não tem essa visão de que eu vou envelhecer um dia, né? E como vai ser, e como eu quero que seja o meu processo de envelhecimento. E é bem difícil ter essa percepção a longo prazo, nos dias de hoje, que tudo é tão rápido. Ninguém conta pra gente, né, que a partir dos 25, 26 anos, as decisões a partir daí influenciam diretamente como vai ser a nossa velhice. A partir dali você já está escolhendo como vai ser seu futuro. As suas escolhas te levam lá para sua velhice. Então, você está fazendo atividade física, está cuidando da sua saúde, alimentação, mantendo boas relações, né, criando uma rede de apoio. É isso que vai contar lá na frente. A gente tem aqui... Gente, olha, eu falei dos 3 que estão aqui na mesa, mas nós temos uma das autoras ali, escondidinha, fazendo o quê? Fazendo fotos, fazendo assessoria de imprensa. A Alessandra Citelli está aqui também nos estúdios. Você não quer falar mesmo? Não quer abrir para a mesa? Tem o microfone aberto. Peraí. Ah, conseguiu! É assim que funciona esse programa. Oi, gente, bom dia. Boa tarde. A gente não almoçou, mas já é boa tarde. Já é boa tarde. Gente, a Lei escreveu aqui o capítulo 4, criando novos padrões de envelhecimento através da atividade física. Agora eu vou passar mal. Pega aquela água lá, pega aquela água. Minha pauta é a parte de marketing. Você fez um texto aqui, contribuiu, né, com esse livro, falando justamente da atividade física, que é sempre uma conversa recorrente aí, no bem-estar em qualquer idade, no envelhecimento, um tanto quanto, né, mais importante falar disso, né? Essa atividade física a gente sempre considera como a parte principal aí da qualidade de vida, né? E quando a gente coloca a respeito do envelhecimento, é um dos pontos principais aí que a gente trabalha, além das atividades, a parte da sociabilização, que é onde a gente consegue trazer o idoso através das atividades para fazer uma prática ou em um lugar fechado ou num parque e promover aí os encontros e as parcerias aí para as atividades. É legal que você fala aqui no seu, aquela que já abre, já vai no ponto, né? Que existe o Instituto Idoso, né? Você fala aqui, que é responsável por garantir os direitos do idoso, e ainda assim a gente tem que ficar discutindo em cima disso, né? Porque a garantia dos direitos escritos, ela não tem valor, exceto se você começar a colocar em prática, né? Isso. O que você acha da importância, a gente está falando de políticas públicas aqui, né? Dessa conversa com o governo, no caso a gente está em Jundiaí, do governo municipal, porque você fala em lugares fechados ou em lugares abertos. Hoje a gente já vê algumas praças aí com aparelhos para atividade física, né? É importante o envolvimento do município nessa conversa para o idoso? Na verdade, eu já trabalho há alguns anos no esporte e a gente tem a possibilidade de visitar outras cidades também. Né? Então a gente se sente aqui em Jundiaí privilegiado pela cidade onde a gente vive, até pelo incentivo, né, que a própria unidade de gestão de esportes oferece ao munícipe e também por todas as partes públicas que a gente tem. Hoje a gente tem atividades gratuitas praticamente em quase todos os complexos. A gente tem os parques, nós temos a unidade de promoção da saúde também, trabalhando através dos NASFs. É importante falar o que acontece na cidade e que não está em todas as capas de jornal todos os dias, né? Porque justamente é muito nichado, né? Você tem uma comunicação específica para idoso que de repente não está bombando ali no seu Facebook porque
tirando minha avó de 85 anos que está lá no Mas Facebook, hoje já adicionando tá meus amigos. mudando, né? A maioria dos idosos hoje já estão fazendo selfie. Já estão entrando Sim. no mundo digital, mas eu estava falando que a comunicação às vezes não alcança a nossa bolha, as nossas redes, e a gente não fica sabendo, né, das coisas que acontecem na cidade. É importante divulgar essas ações que acontecem, porque tem... Fala de novo as ações. Nós temos em praticamente todos os complexos esportivos. A gente tem as unidades de apoio também, que são parceiros. Às vezes são mais de igreja, alguma comunidade de bairro que oferece o espaço e a gente está atuando. Nós temos hoje o projeto Crijo Itinerante, que é um projeto da Unidade de Gestão e Promoção da Saúde, que está crescendo demais. Então está sendo aí feita uma divulgação bem legal aí desse projeto, descentralizando a atividade, né, da região central e levando mais para os bairros, até visando a dificuldade no transporte. A maioria dos idosos às vezes não tem o carro para se locomover e tudo mais. E os parques, né? A gente tem parques lindos em Jundiaí, né? Então se a gente for no Parque da Cidade num domingo de manhã, tem tá lotado. É importante, ela fala aqui, né, do estilo de vida mais ativo, tratar dos efeitos deletérios. Olha aqui. Mesmo porque a gente sempre vincula, né, o envelhecimento a doenças, né? Sim. Isso vem mudando. Então, nesses últimos anos de estudo aí de atuação prática que a gente vê, a gente tem percebido que não é só aquele idoso que vem para a atividade física porque precisa, ele vem para a atividade física porque ele quer realmente, né? Ele quer sair de casa, ele quer procurar uma qualidade de vida melhor para ele. E também a disposição que eles estão tendo. Sim, porque idoso é público-alvo da indústria farmacêutica, né? E tem que ser público-alvo, na verdade, dessas atividades que acontecem na cidade, porque elas também promovem um encontro de gerações. A gente fala idoso, a gente não pensa que ali tem gente de 60, tem gente de 80, que tem ali duas gerações, tem até 90, né? 90 anos. Bem disso. Então é interessante você ver também esse encontro de gerações, né? De idosos, né? A partir de quantos anos é idoso? Eu sei que tem a lei 60 anos, que você tira a carteirinha. Muito bem. Agora já tem os super idosos, né? Que é Isso. 80 a mais. Qual o benefício de ser super idoso agora? Você sempre, assim, você pensa assim, é sempre vantagem, o tempo ele sempre está como uma grande vantagem, então ele sempre tem prioridade, tanto processual como de filas, né? Atendimento. Eu perguntei porque nas filas, por exemplo, caixa para idoso e tal, lei, 60 anos. Agora acho que já está na hora, né, de começar a ter uma atualização. A gente precisa atualizar, né? Eu só gostaria de fazer um parênteses aqui, que foi levantada uma lebre aqui, sobre o envelhecimento está se tornando uma mercadoria também. Sim. Eu estive em São Paulo na Expo Longevidade e, assim, é chocante como eles estão transformando o envelhecimento numa mercadoria. Existem empresas, por exemplo, que você contrata a empresa para fazer uma gestão do seu envelhecimento. Então a pessoa idosa, ela está pagando para ela está terceirizando as decisões. Uma assessoria para o envelhecimento. É o coach da velhice. É o coach de envelhecimento. Então assim, a gente não sabe ainda o que mais vai aparecer, mas foi assim um choque, né, que eu tive de ver como que o mercado cresceu exponencialmente mesmo. Né? Já era uma grande parcela já para turismo, né, para esse tipo de coisa. Não, mas é incrível, é porque tudo se capitaliza, né? Inclusive sim. a longevidade. E é importante falar, eu vi aqui que tem já até citei aqui um texto sobre abandono e tal, né? Porque muitas pessoas de idade também ficam sujeitas ali, né? Eu perguntei dos recortes, que, né, uma conversa para um segundo livro, porque as pessoas estão realmente, os mais velhos estão muito suscetíveis, ainda mais se a família não está presente, né? E alguns sujeitos até a própria família ali, né? Quando a gente fala sobre, né, a pessoa idosa, generalizando, acho que a gente traz um pouco da nossa imagem, dos nossos avós, traz um pouco da subjetividade, mas existe, talvez a grande maioria, tá assim, uma zona que precisa de políticas públicas, muitos já não têm mais família, muitos não têm acesso à informação. Sim. Vulneráveis, né? Os vulneráveis, até a gente estava conversando de fazer um projeto para falar sobre a vulnerabilidade.
pegar os extremos da linha social, tanto da criança, Aham. que existe uma vulnerabilidade da criança, criança de periferia, enfim, e o outro extremo que é a pessoa idosa, que são as políticas públicas ali em determinados momentos se encontram E elas precisam conversar, né? As Sim, políticas sim. públicas precisam Sim. conversar em todas Sim. as idades. Gente, vou chamar uma musiquinha aqui, mas eu vou interromper a música no meio, tá, Geleia? Já tô te avisando. Muito bem, gente. Estamos hoje nos estúdios da Rádio Difusora falando sobre envelhecimento. E vamos chamar uma música velha, Geleia? Mais ou menos. Mais ou menos, Geleia que manda aqui na trilha sonora do programa, então vamos de som. E voltamos ao vivo aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre longevidade e vários temas que envolvem aí a nossa vida, o nosso futuro, né? Nós que estamos ainda... Quem está acima dos 40 aqui? Ninguém, né? Só Geleia. Jura, Lê? Aquelas que já entregam. Ninguém viu, né? Que estamos na rádio, a gente já entrega. Tá passando, então deixa ficar. Esse livro foi lançado aqui pela editora Fontoura. Eu vou disponibilizar no link desse vídeo o PDF para baixar, né? Quem quiser ler os temas, que eu acho importantíssimo, pessoas de qualquer idade, e todo mundo tem uma pessoa de idade próxima, né? Então é importante a gente ter esse olhar aí e perder aí o tabu de falar de alguns temas relacionados ao envelhecimento. A gente estava falando agora sobre esse mercado, né, que se abriu aí, o coach do envelhecimento. Quer envelhecer bem? Me pergunte como, né? Daqui a pouco pirâmides de envelhecimento. Olha, eu te passo 3 anos da minha vida, se você conseguir 3 pessoas em cada um te passar 1 ano da vida delas, você imagina que loucura, a pirâmide do envelhecimento, enfim, a gente espera de tudo desse mercado, né? Até esqueci de perguntar. Mas você me lembrou. Deixa eu aproveitar então. Vai lá. Né? Eu tentei ontem, né, fazer uma pausa. O João riu de mim agora, porque o João ontem, gente, marcou reunião com as meninas pra marcar a pauta de hoje. Nem eu. Não, gente, aqui não tem pauta. Eu cheguei aqui, olha quem tá na sala de visita e falo, lembrei. Eu juro que eu tentei. O bom é que as perguntas vêm na hora, a gente lembra de coisa na hora também, porque eu lembrei agora com esse assunto que vocês jogaram do mercado para a pessoa idosa, de uma série que chama Grace Frank, da Netflix. Maravilhosa. Que é maravilhosa, que é protagonizada por 4 pessoas idosas, né? Jane Fonda, rainha, e outros que eu não vou lembrar o nome agora. E Martin Sheen. como isso, Martin Sheen, aquele que fez The Newsroom, que eu amo também. E aí, como isso também muda a própria narrativa da pessoa idosa na cultura pop, né, nas produções culturais, nos filmes, nas novelas, enfim, a gente sempre fala um pouco disso aqui, né, de Sim. quando a gente mostra a sexualidade também nas produções, como isso chega para as pessoas, porque é muita gente consumindo, enfim, novela, música, filme, e essa série mostra como mudou a representação da pessoa idosa, né, bastante assim para um nicho, né, de quem vê essa série, mas enfim, é uma série que trata de temas como arranjos familiares, arranjos afetivos, Porque tem um casal sexualidade, afetivo, né? São 2 casais, eles separam porque os 2 caras porque os se 2 amam. homens, né, os maridos delas, eles tinham um caso e eles se apaixonam. E a vida delas a partir disso, o que vai acontecer, né? Porque Não, e é elas têm... importante, é o protagonismo Tem a discussão delas, da né? da tem a terceira discussão da solidão, tem a discussão da terceira idade. Elas começam a empreender na terceira idade, que é um outro assunto. Elas começam a falar da sexualidade na terceira idade, que daí é um outro assunto. Então é uma série muito cheia de temas, que inclusive falam no livro, e me lembrou isso do mercado também, né? Porque elas começam, as próprias idosas, a pensar em um produto para outros idosos, que vai atender outras pessoas Você idosas. tá sendo muito delicada. Eu tô tentando não jogar spoiler. Não, é verdade, spoiler. Acaba o spoiler aqui, coisa linda, mas tudo bem, vou preservar o spoiler. Mas eu ia falar, João, você tá me agradecendo agora que tá vermelho. Isso aí. E é engraçado, porque também... Engraçado não, né? Toda essa movimentação altera a imagem que a pessoa idosa tem dela. Então, hoje em dia é utilizado aquele símbolo de 60 mais, e não mais aquele símbolo de Ético, corcunda, cabelo.
Inclusive foi feito agora na Câmara, né? Terça-feira agora foi votado, né, um projeto de lei favorável para a alteração desse símbolo. Então aquele símbolo do idoso mais encurvadinho, com a bengalinha e tal, ele foi Então trocado, vem, né? E a gente usa muito isso. esse termo, que é fila para idoso, para velho, né? Então, e até ele serve assim mais para identificação, né? A gente até colocou que ele não serve para vagas, né? No caso, as vagas de trânsito, eles são identificados como um símbolo idoso, né? Até um sinal de respeito. Isso foi votado aí pelo vereador Falastarra, então a gente agradece aí todo esse empenho. Até no começo do ano também falando interessante da Câmara Viva, que a gente teve também um envelhecimento, a casa estava lotada. Foi um dos primeiros temas que a Câmara desenvolveu através desse projeto. E a gente falou no início do ano sobre envelhecimento. Então, pra gente, foi uma surpresa, porque a casa estava simplesmente lotada. Então, a gente vê a iniciativa do poder público e trazendo também a população para perto e trabalhar esses temas junto com a gente. Participar da criação de políticas públicas, né? E por isso que é importante ocupar os conselhos, inclusive, né? A participação nos conselhos é extremamente importante, não só do idoso, mas dos outros conselhos da cidade. Isso até porque ali é discussão, mesmo, né? Porque às vezes até o próprio conselho do idoso, a gente participa dos outros conselhos também, porque, por exemplo, o conselho da pessoa portadora de deficiência, as mesmas adequações que a gente faz para o idoso, a gente também consegue fazer para outras populações. Isso a gente só tem a ganhar. Né? A gente junta todo mundo. Conselho da Saúde, né? Sim. Saúde, mesmo o Conselho da Cultura, né? Quando você fala aí da participação do idoso da vida da cidade, também é importante também pleitear essa vaga dentro do Conselho para que as pessoas, a pessoa idosa consiga chegar no teatro, consiga ter acesso no seu bairro, né? A atividades culturais da cidade, que a gente sabe que isso é importante. Eu sempre falo do reforço aqui, a participação nos conselhos, gente, porque é através dos conselhos que a sociedade civil fala das suas demandas, né, cria aí uma conversa para que uma pauta vire uma política pública. Não adianta ficar no Facebook mandando textão se você não participa dos conselhos da cidade, se você não vai na Câmara dos Vereadores entender o que está sendo votado, entender o que está acontecendo ali. É importante essa participação, né? A vontade política a gente sempre teve. Às vezes a gente verifica também as demandas que a população traz para que a gente também trabalhe em cima disso. Jundiaí é uma cidade onde ela tem várias vertentes. Então, dependendo do bairro onde você atua, são políticas públicas diferentes, são públicos diferentes, são culturas diferentes. Né? Jundiaí é uma cidade com uma cultura muito forte. São 400 mil habitantes temos em Jundiaí, né? É uma cidade enorme, gente. Então, o que acontece aqui no centro não é a mesma coisa que tem que acontecer no vetor oeste. São outras realidades. Uma cidade que às vezes parece tão pequena, né? Ela é tão ampla aí nas divisões, né? Na cultura de cada bairro, cultura aí no sentido amplo, né? Sim. ninguém fala. Ponto final. Acabou o Concordamos. Acabou mesmo, gente, ó. Então, ó, novos olhares sobre a longevidade. São 15 capítulos aqui. O coordenador é o João Iotti, que é do Conselho do Idoso. Advogado. Sobreviveu a mais um programa. Então, quase sobreviveu. Ó, temos aqui pautas sobre saúde, sobre felicidade, sobre esportes, sobre a sexualidade, negligência e abandono. Temos aqui também um capítulo sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Isso é muito importante falar, né? Que existe um fundo municipal. Tudo bem, Geleia? Quer acabar o programa? Não. Então são vários temas: desafios da sexualidade no envelhecimento, educação ao longo da vida. O João Carlos José Martinelli, ele foi meu professor na faculdade, ele escreveu um capítulo aqui sobre o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O João já falou aqui que vai trazer todos os autores, é isso, João? Sim. A gente falou no ar, se comprometeu, isso vale mais. Não. Preciso conversar com eles ainda. Nem avisou os autores, mas eles vêm. Eles vêm. Muito bem. Inclusive, Tainá, só queria abrir também um parênteses. Aqui a gente vai receber agora em dezembro, os Jogos do Idoso. Então, o Jundiaí vai ser sede
Nós estamos recebendo aí vários municípios, aí, então tem idosos vindo de toda a região. Isso é pauta já, né? Você sabe. Vai estar aqui para falar só disso. Aí eu trago o pessoal do esporte para falar que daí eles falam com mais propriedade. Mas é um convite já, é uma chamada. Eu vou começar até a treinar para não sentir tanta vergonha na minha vida de ser sedentária. É isso que eu vou fazer. Mas com o convite já para a gente falar sobre isso aqui. Mas é impressionante. Inclusive, até nesses jogos, a gente está ampliando as categorias de participação, porque antigamente a gente só fazia acima de 60, acima de 70, né? Eram raros os participantes. Hoje a gente tem um nadador que ele tem 92 anos, é uma graça. É uma graça. Inclusive, muitos não sabem que Jundiaí tem uma... Como que é o nome da moça que foi campeã mundial? A Elza Marina é campeã mundial. Campeã mundial, e eu fiquei... Eu não sabia. Eu Ela apresentei, aliás, ela sempre ouve um beijo a ela. Nossa, eu fiquei... Nossa, como assim, né? O público não... Pelo menos assim, eu não tinha conhecimento. Nossa, eu preciso conhecer essa pessoa. Vamos trazer ela no programa também. É assim, tenho pauta até 2025, não posso ser demitida, né, Gelé? Até 2025 fica aqui o meu apelo. Gente, falando em demissão, amanhã eu volto. Amanhã tem mais, francamente. Já agradeço vocês aqui, de coração. Obrigada pelo espaço. Nossa, sempre nosso esse espaço, né, Laura? Eu já tô aqui de novo. Né, Liliana? Agora eu também. E E amanhã a gente volta com o programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora ou pelo jj.com.br. E esse vídeo estará no meu YouTube hoje. Viva! Vai lá, assina o canal, ativa o sininho, se inscreva, compartilhe, o que mais? Acabou, né? Só isso. Então tá, beijo, bebam água, tchau.